Fala, meu povo lindo, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Diz aí pra mim, deixa aquela curtidinha, aquela comentadinha, fala pra gente como é que tem passado o povo de casa, o povo que tá assistindo a gente neste momento. Estamos aqui em mais um podcast Café Com. Nossa, adorei a minha dicção agora, foi assim, olha, eu, hein? Pausadamente, não gaguejei, não ri. Tá fazendo cursinho online? Tô fazendo curso de oratória. Gostou, né? Gente, nesse podcast que vem o quê? Que tem qual lema? Ninguém solta a mão de ninguém e todos juntos somos mais fortes. Um podcast que traz a realidade do cotidiano e pessoas que venceram. Sim. Venceram na fé e ajudam outras pessoas a vencerem. Isso aí. Também é importante. Gente, com essa mesa maravilhosa... Hoje eu vou fazer invertido. Eu vou falar primeiro da padaria e depois eu falo do estúdio. Gente, com essa mesa maravilhosa da nossa queridíssima padaria Master Pão. Gente, é cada coisa. Eu já provei aqui nos bastidores que eu falei pra eles, não come não, porque não vai sobrar pra mim. Vocês vão ver que tem só uma empadinha, eram duas. Eu gostei muito. Então, gente, assim, coisas maravilhosas. Padaria Master Pão, ponto final do Jacina. Procura lá o Fábio e a Elisa, que vocês vão adorar cada detalhe, cada insight de cada aperitivo que está aqui. Hoje nós temos essa graça adocicando a mesa. Diz aí, Grazi. Aladina, amanteigados. Gente, eu provei isso aqui nos bastidores e eu comi igual fandangos. É tão ruim. Mentira, tá? É verdade isso, bilhete. Crocante, maravilhoso, delicioso, saborzinho de laranja. Gente, biscoitos Aladino. Sensacional. Então, assim, procura que vocês vão gostar demais desses biscoitos. Nós aqui adoramos, tanto que o pacote era aqui. Acho que a gente já tá comendo, entendeu? E nesse estúdio maravilhoso, esse estúdio que é o estúdio Realize. Ensaiamos no dedinho. Gente, estúdio Realize, último andar do Cadima Shopping. Procura aqui o Hugo, o Ítalo, a Michele e vem pra cá transformar o seu cursinho, sua mentoria num podcast, em gravações, em alguma coisa que você consiga reproduzir para pessoas distintas, né? Eu falei que até o coro da igreja, se você quiser, você consegue colocar aqui. Então, vem pra cá e transforme o seu sonho em realidade. E olha, garantimos profissionalismo, gentileza, boa conversa, bom atendimento e, formação. Sim, e um precinho sensacional. Tá, gente? Precinho, gente, é camaradíssimo. Então, assim, quarto andar do Cadima Shopping, estúdio Realize. Observação importante. O Estúdio Realize está no Cadima Shopping, então tem facilidade para estacionar. Se vier com crianças, tem lugar para deixar as crianças. Se ficar com fome depois, tem a praça de alimentação. No nosso caso, a gente não usa muito a praça de alimentação, não, né? Então, temos os banheiros todos aqui direcionados. E assim, no centro da cidade, galera, não perde essa oportunidade. Vem para cá e traz aquele sonho para ficar uma coisa real. Diva... Falei demais. Agora é com você. Olá, gente. Sejam bem-vindos aqui à nossa mesa do Café Com. Essa mesa da partilha, do pão, da palavra e das coisas maravilhosas. Hoje com um bate-papo sensacional com alguém que é muito especial, muito conhecido. Ele pode pedir música, sabe por quê? Terceira pessoa da família que vem aqui, ó. Com toda certeza. Terceira pessoa da família. Conheço há pouco tempo. Ele só estava no parto de Bernardo, mas tudo bem. Oh, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim... Tenho certeza que muita gente aí conhece ele de longa data. E nesse nosso café com saúde feminina, né? Vamos falar de quê? Menopausa? Perimenopausa, que agora tá tão aí nas redes, né? Tão em voga o assunto. E sobre tudo mais que a gente tem para falar de saúde da mulher com o Dr. Cláudio Pesce. Seja muito bem-vindo. É uma alegria enorme te receber aqui. Obrigado aí pelas palavras. Na verdade, a honra é minha, né? De estar no podcast e continuar a representação da família, né? Isso aí. Já vi a esposa, já vi a filha. E agora vim dar uma contribuição aqui com vocês. Então, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, né? E estamos aqui disponíveis para a gente trocar ideias, trocar assuntos interessantes, curiosidades e até em alguns ensinamentos, né? Tirar dúvidas, tirar
algumas incertezas que a gente tinha no passado que hoje já está mais que esclarecido. Então, vamos tocar adiante. Perfeito. E antes de mais nada, acho que é legal ele dizer pra gente quem é o Cláudio, né? É a pergunta-chave, né? Quem é Cláudio? Bom, eu sou o Cláudio, né? Sou Cláudio Pesce, sou formado há 34 anos. 35 vou fazer agora. Deus. O tempo estava passando. Eu me formei muito novo, né? Então, um garotinho, então nem parece a idade que eu tenho, mas já tem, lá são 34 anos. Casado com a dona Jane Mary Pesce, pai da Estela Pesce, do Gabriel Pesce. E, enfim, formado em ginecologia, minha especialização foi na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. E gosto muito do que eu faço, amo o que eu faço. E por isso que eu acho que a gente está aqui para trocar esse papo, né? E também sou amigo de vocês, por isso que eu estou aqui também. Né? Então, o pequeno Cláudio Pesce que se apresentou aqui. Esqueceu de falar tricolor. Ah, é verdade. Esqueceu, rapaz. O assunto é saúde feminina, mas Mas mulher gosta. como eu pilho muita gente no meu consultório, então tá todo mundo pilhado. Tricolor não pode faltar uma bandeirinha, um assunto. Não sei. Nem em cesariana pode faltar o assunto. Né? Não, a gente tá aí pra isso. Bem capaz da grávida já se pera aí que não é assim. Meu atacante é melhor do que o seu. É isso aí. Anestesiado e tudo, né? Ai, meu Deus. Ai, Mas, Cláudio, vou chamar de Cláudio, Por posso? favor, claro, pelo amor de Deus. A gente sabe, né, que hoje, com tudo que se tem nas redes, com tudo que se fala, a gente acaba tendo um pouco mais de acesso à informação. Mas hoje em dia a gente sabe que a mulher 40 a mais, né, às vezes a gente pensa em menopausa, uma mulher lá com 50, a menopausa tá lá. Só que às vezes eu já tô no 40 a mais e começa a ter as nebulosas, né, umas coisas estranhas aparecendo, acontecendo. E assim, como que a mulher hoje, que entrou no 40 a mais, ela pode começar a perceber que tá tudo mudando, o que ela deve fazer, como que ela deve começar a se comportar com essa nova fase da vida dela, que ainda não é a menopausa, mas que já vem trazendo umas diferenças consideráveis. Perfeito. Então vamos fazer umas pequenas pontuações aqui. Começar, o que é a menopausa? Boa. Você Boa. sabe o que é a menopausa? Não, só sei gente xingando a menopausa. Isso aí. Calorão de madrugada. Eu vejo as minhas tias falando, eu falo assim, meu Deus, o que é menopausa? Isso aí. Ninguém entra na menopausa. A menopausa é o nome, é o apelido da data da última menstruação. Então, se você menstruar hoje, dia 3 de junho, 4 de junho, o que acontece? Nunca mais menstruou, sua menopausa foi nessa data. Então, daqui para frente será o chamado pós-menopausa. É um diagnóstico clínico, um diagnóstico sindrômico, entendeu? Então, a gente vai percebendo isso aos poucos. Mas, lógico, esse aos poucos não é uma coisa que vai surgir. Fiz 50 anos, minha menstruação parou, essa madrugada o calor veio. Não é assim, né? Esse declínio começa lá pelos seus 35, 37, 40 anos. Menos 40? Menos 40, começa o declínio hormonal, entendeu? Esse declínio vai culminar na data da menopausa, né? Que, numa média, em geral, é em torno de 49, 50 anos. Aí você vê pessoas que vão menopausar um pouco antes, ou às vezes bem antes desse esperado, como também vão ter aquelas que vão um pouco além dos 50 anos. Essa variação super normal, não existe um relógio, não é isso é até importante para todo mundo saber, é o seguinte, a data do início da menstruação, que chama-se menarca, que é a primeira menstruação, ela não é igual para todo mundo. Então, não quer dizer que uma começou com 10, outra acabou com 50, que outra começou com 15 e vai acabar com 55. Então, não é essa mágica. Não é um exato, número né? certo, isso aí. O número certo é pelo número de folículos de óvulos que a mulher vai produzir durante a sua vida. Esse número de folículos ele já está pré-determinado. Quando você estava na barriga da sua mãe e você na da sua mãe, ele já estava pré-determinado. Mas existe essa variação. 300 a 500 óvulos
por mulher. Então, isso faz a variar. Ela pode começar com 15 e acabar com 45, pode começar com 10 e acabar com 55. Então, por isso que não é uma matemática, isso não é uma coisa exata, né? Então, esse número pré-determinado é uma coisa também difícil da gente saber, não tem como saber, tá? E existem uns exames que a gente, principalmente preocupado com a questão da maternidade, existem uns exames de sangue que você faz para ter uma estimativa de quanto que está essa questão hormonal, se está muito próximo, se está longe, enfim. Mas não é uma ciência exata, entendeu? Aquelas mulheres a 40 a mais estão preocupadas na sua fertilidade. Então, né, é solicitado esse exame, chama-se hormônio antimileriano. Isso aí dá para mais uma estimativa de como está, para saber o futuro obstétrico dela. Mas o declínio começa mais ou menos em torno aí de 35, 40 anos, tá? Para culminar na faixa, na média, em torno dos 50 anos. E, enfim, como é que a gente vai descobrir isso aí? É praticamente imperceptível. Então, você passa com 35, você está bem, com 40 você está bem, às vezes com 45 está bem, e você vai ver com mulher, às vezes com 50 está bem. Bem que eu quero dizer é o seguinte, está animada, faz atividade física, faz sua dieta correta. O quê? Tá bem, tá animada. Aí assim, a florzinha foi murchando. Não, calma, Graça, calma. Menopausa ainda não, calma. Quero crer que as entrevistadoras estejam no caminho correto, né? O meu problema é cardíaco. Então, assim, os primeiros sinais, às vezes, é uma falha menstrual, tá? É a menstruação. Falei que a florzinha tava murchando. Vou murchar com você. E deu ruim. Podemos falar a verdade, né? Pode, sim, claro. Deve. É quase uma consulta aqui agora, gente. Doa quem doer. Então, assim, essas variações, geralmente uma variação muito importante é a ausência de menstruação, tá? Com 48, 47, 46, falhou aquele mês. Então, não quer dizer que você menopausou naquele mês. Sim. Você vai dar um diagnóstico de menopausa, que aquela data foi a menopausa, correndo 1 ano após. É um diagnóstico retrospectivo. Então, menstruei hoje. Em junho do ano que vem, não menstruei mais, então provavelmente sua última menstruação foi hoje, a sua menopausa foi hoje, tá? A gente só vai saber daqui a 1 ano. E com certeza, alguns sinais e sintomas, nem todo mundo terá o famigerado calorão da menopausa, não é 100%, tem uma parcela aí de 40% a 60% que terá o calorão, a outra parte não terá o calorão. Então, você começa a perceber pela ausência dos ciclos menstruais, tá? Então, uma mulher, para não menstruar, geralmente são 3 situações. Ou ela está grávida, ou ela menopausou, ou ela está com algum problema. E, geralmente, ela já está com algum problema relacionado a essa fase de perimenopausa, né? Ela começa a perder a força dos hormônios, a força da ovulação. Vem um hormônio que chama-se progesterona, ele já começa a falhar, por isso que a mulher não menstrua com regularidade, e ela precisa menstruar com regularidade, para que a gente tenha ciência de que tanto o estrogênio, que é o hormônio que cria a menstruação, prepara para a gravidez, quanto a progesterona, que é o hormônio que foi criado por não ter engravidado, isso tem que estar correto. Então, a menstruação tem que estar certinha. Vou falar uma coisa que não é denunciando nenhum amigo de especificidade... Especialidade médica. Eu ia falar especificidade, mas não é especialidade médica. Mas, por exemplo, eu tenho um ciclo menstrual muito desregrado. Né? Uns falam que é pelos excessos dos remédios, outros falam que é por N situações e tudo mais, e eu não posso tomar anticoncepcional, né? Nem nada disso, porque eu tomo antiagregante e AS. Então, assim, são coisas que já afinam demais o sangue. Aí eu procurei um dito profissional e falei pra ele, olha, eu tô 5 meses sem menstruar. Ele, não, mas aqui o seu exame tá ótimo. Você quer aquele troço escorrendo em você? Eu falei assim, não, doutor, eu só quero ter certeza que tá tudo certinho, que eu não tô grávida. Não, mas ficar sem menstruar é ótimo. Você tá aqui em dia, em ordem. E quando você fala isso, eu falo assim, cara, eu aprendi errado. Sabe aquela coisa do tipo...
A gente, às vezes, a mulher, às vezes, ela tem a informação errada. E é muito bom quebrar os parâmetros, os paradigmas, né? Do que é de verdade uma menopausa e de como tem que ser visto. Porque, por exemplo, eu vejo mulher falando que sente calorão. Eu vejo mulher falando que perdeu um libido, mas não era nem um libido, era a memória. Eu vejo mulher falando que não tem mais força nem ânimo pra nada, mas assim, quando eu ouvi de um profissional que, tipo assim, não menstruar tava tudo bem, quebra totalmente isso do tipo assim, não tá bem, tem alguma coisa errada, a gente tem que procurar. Né? Então, assim, isso é muito interessante e é muito importante ouvir. Então, mulheres, por favor, se não tá menstruando, procura um ginecologista. E vamos começar a investigar. Então, assim, esse assunto da menstruação, já que a gente vai engatando uma coisa, o assunto é saúde da mulher. Lógico, a perimenopausa é importantíssima. E, enfim, daqui a pouco a gente vai voltar nela, mas também não vou sair dela. A questão da menstruação é o seguinte: a mulher foi feita para menstruar. Ela não foi feita para menstruar. Ela foi feita para engravidar. O ciclo dela menstrual é preparado para a gravidez. Uma vez que não deu certo a gravidez, aí é produzido o segundo hormônio, que é a progesterona, que vai culminar com a menstruação, que é a descamação daquela região que estava preparado para receber o feto, entendeu? Sim. O embriãozinho. Então, o feto não, desculpa, o embrião. Então, ela descama. O que acontece se a mulher não descamar com regularidade? Essa perimenopausa é muito comum isso. Então, você tem o estrogênio, você continua tendo o estrogênio que produz a camada, mas está faltando a progesterona que não limpa. Então, é como se eu uso um consultório muito como se fosse a grama no jardim. A grama cresce, não engravidou, você tem que capinar ela tem que limpar. Tá? Então, você tem que ter uma progesterona. Já começa, às vezes, a iniciação da terapia. Grama da vizinha tá alta. Caraca, doutor. Então, assim, o não menstruar não é o problema. O problema é não menstruar não medicada. Então, é muito comum hoje a pessoa usar um contraceptivo de uso contínuo. Usar, por exemplo, os de uso hormonais e não sangrar. A gente fica tranquilo. Por quê? Porque ali ela pode usar a pílula direto. Por quê? Porque a camada menstrual, a progesterona que tem na pílula, ela não deixa a camada menstrual crescer. Então, ela pode pegar e emendar direto a cartela. Em vez dela fazer essa flutuação, cresce a camada, a graminha, não engravidou, ter que limpar, ela já está aqui embaixo, o outro já está limpo. E ela está meses, anos sem menstruar. Mas com o endométrio, que é a camada menstrual, limpinha, como se ela tivesse acabado de menstruar, sem precisar passar pelo desconforto da menstruação. Então, ela medicada com a progesterona, seja através de pílula, seja através de contraceptivos hormonais combinados ou não combinados, progesterona pura ou não, aí depois a gente faz uma consultoria. Por favor. Ao vivo aqui. O Dilmirena, entendeu? Tem dois tipos de uso hormonais, o Mirena e o Cailina. O Mirena é o que protege o endométrio, o Cailina não. Então, o Mirena é muito utilizado como contracepção, como terapêutica de hormonal nessas disfunções hormonais e sangrativas, adenomiose, endometriose. Então, a pessoa ela vai reduzir o seu fluxo, ele não vai deixar a grama crescer. Então, ela pode ficar ali, fica estabilizada e fica bem, entendeu? Então, assim, é importante que a mulher ou menstrue regularmente ou esteja medicada. Entendeu? Muito importante. Ficar 2, 3, 4 meses sem menstruar, ela vai ficar isso durante alguns anos. E isso é um fator de risco para câncer de endométrio. Nossa. Meu Deus, nossa. E você falando assim dessa questão do limpar e tudo mais, de que o corpo da mulher também foi feito para gestar, né? Para a mulher engravidar. Eu estava lembrando de um podcast que eu estava assistindo esses dias com a doutora Andréa Vermont, que não é da área, mas ela estava falando sobre o assunto, né? Com outra profissional que é mais da área. Elas dizendo o seguinte, da questão da reposição hormonal e tudo mais, falando exatamente de perimenopausa, menopausa e tá. Aí, a médica falou uma coisa que eu fiquei assim, gente, eu me senti encostada na parede. Ela falou assim, o corpo da mulher, na verdade, é como se ele tivesse sido feito para a mulher engravidar. Ela engravidou, ela acabou a idade dela fértil, é como se ele entrasse no modo de autodestruição. Ele vai se autodestruindo até realmente ela falecer, né? E hoje se usa muito essa questão da reposição hormonal justamente para dar para a mulher trazer esse vigor, né? Eu não sei se é bem por aí, mas eu confesso que eu fiquei mexida com essa descoberta aí. O que acontece é que a mulher,
o hormônio estrogênio é o hormônio feminino, né? Né, eu tô vendo aqui, tô diante de duas mulheres, porque vocês têm estrogênio, né? E o estrogênio finalizando, e vai culminar na data da menopausa, o estrogênio, ele funciona do couro cabeludo ao dedão dos pés. Sim. Então, a falta dele, ele tem receptor em todo o organismo. Então, a falta dele faz com que algumas coisas comecem a dar umas gaguejadas, né? É cerebral, cardíaco, ósseo, muscular, hormonal, sexologia. Enfim, você tem uma penca de coisas. Meu Deus. Entendeu? Ele mexe muito no metabolismo e por isso que a questão da reposição hormonal hoje é uma questão, assim, super importante. A gente teve uma época aí que, quando eu me formei, quando eu virei ginecologista, naquela época era muita agressão, assim, em termos de passa hormônio era a cor de tudo, né? Mas só que eram hormônios antigos, até que um dia saiu no Jornal Nacional, uma noite, que o hormônio aumentava 30% a chance de câncer de mama. Aquilo foi um auê. No dia seguinte, foi uma chuva de ligação. Naquela época não tinha celular, não tinha nada disso. Uma chuva de ligação, todo mundo queria parar de... O que vai fazer, não sei o quê. Falei, interrompe, né? Porque a gente tem que estratificar esse estudo e ver o que ocorreu de fato, né? E realmente não era aquilo tudo que o Jornal Nacional falou, mas... muito distante do que foi falado. Só que com o tempo, com o passar dos anos, as medicações modificaram. Então a gente tinha hormônios estrogênio e progesterona sintéticos e hoje você tem eles mais de forma natural, bioidênticos, entendeu? E... Bioidênticos. Então o que acontece? Eles são muito parecidos, ou praticamente é quase que a mesma molécula do que você produzia, o que seus ovários produziam, né? Então você passa a tomar eles como o estrogênio, que é o estradiol, e a progesterona, que é a progesterona natural. Então, são progesteronas. Tanto eu estou falando aqui em nomes, que tem muita gente que pode estar ouvindo também e está utilizando. Não vou falar nome comercial, é só pegar o nome embaixo ali do nome comercial, vai ver a substância. Progesterona natural micronizada ou dihidrogesterona, tá? Ou é o Dufaston, ou é o Juno, Gimpro, Utrogestan, tá? São medicações seguras. Quem toma essas medicações não tem o seu risco de câncer aumentado, tá? Isso não sou eu que estou falando, isso é um estudo britânico recente que disse isso. Então, uma mulher que não tem útero, por exemplo, e precisa repor, ela não precisa repor a progesterona, porque a progesterona, como eu acabei de falar, ela só serve para proteger o endométrio. Então, ela tirou o útero por moléstia benigna, ela pode fazer reposição só de estrogênio. Tá? E quem faz a reposição e quem tem útero tem que fazer os dois. Então, em termos numéricos, é o seguinte: a cada 1.000 mulheres que fazem reposição hormonal, que tem útero e fazem reposição com estrogênio e progesterona, o número de câncer de mama para cada 1.000 mulheres é 23. Para quem não faz a terapia hormonal, não pôde fazer ou não quis fazer, em 1.000 mulheres, sabe quantas vão ter câncer de mama? As mesmas, 23. Caramba. Então não é o hormônio. Não é significativo. Tá? Uau. Quem não tem útero e não precisa usar progesterona, esse número cai para 19. Então, vale a pena fazer a reposição. Entendeu? Quem é que vai fazer essa reposição? Lógico, tem que ir na consulta médica, tem que ser avaliado, tem outros fatores, né? Fatores de risco, algumas situações que ela não pode fazer a reposição. Então, é importante que ela, né, faça uma avaliação individual, tá? Mas em termos numéricos, é essa grandiosidade que a gente tem recentemente. O que acontece na terapia, em termos de câncer de mama, tá? Primeiro que o endométrio, ela se protege porque ela está usando progesterona. Mas em relação à preocupação grande é o câncer de mama. Então, a mulher que faz a reposição preocupada em câncer de mama, o hormônio, no caso da progesterona, especialmente a progesterona, ela não é uma célula, ela não vai criar, ela não é oncogênica, ela não é criadora de câncer. A pessoa pode já estar com a genética dela programada para ter o câncer de mama, então ela pode ser uma oncocinética. Antecipar um pouquinho, em vez de ter os 55, em vez de ter os 60, teve os 69. Mas ela está todo ano fazendo a mamografia, ela vai descobrir em algum momento. Então, ela não é
oncogênica, ela é oncocinética, tá? Ela pode acelerar um pouquinho, mas o que não muda o prognóstico, a gravidade, a etiologia, a histologia do câncer. Não vai mudar a agressividade do câncer. Ela vai ter, entendeu? E a pessoa não vai ter por tomar hormônio, ela vai ter porque já está na genética. Já está na genética, né? Isso aí. Já estava, entre aspas, condicionada. Porque esse estudo né? de Jornal Nacional era uma progesterona sintética, né? Que hoje já praticamente não existe. Hoje até existe, mas não para reposição hormonal, tá? Mas que ninguém mais utiliza, né? Não, e fala-se tanto de reposição hormonal que é muito importante a gente ver que a mulher ela precisa se olhar com mais clareza e mais autocuidado real, porque assim, você faz reposição hormonal? E aos sinais que tudo indica, eu tô meio aceleradinha em alguns processos. Então, assim, coração, cabeça, é isso só lembrando por alto, tá? Aí vai o osso, aí vem a parte do cabelo, das coisas, você fala assim, meu Deus... Metabólica. Aí eu já descobri. Volta. Já descobri a minha dificuldade. Não, mas assim, brincadeiras à parte, a gente fala tanto de reposição hormonal e fala assim, porque eu vou repor isso, eu vou repor aquilo, mas não olha, por exemplo, uma mulher, ela não olha seus exames numa forma completa, numa forma mais complexa, para ver o seguinte, poxa, eu preciso de mais hormônio, eu preciso repor isso, isso e isso. Eu acredito até que no futuro breve, as próprias pacientes que já tiveram câncer de mama, com alguns tipos de tumores, elas serão liberadas para a terapia, tá? E vocês estão estudando isso aí. Já tem gente que faz, assim, tem uma turma que já faz. Por quê? Sim. Não pode ser hormônio, é câncer hormônio dependente, tá? Então não pode ser dependente porque o hormônio ajuda na mama dela, entendeu? Então você vê uma coisa que futuramente a gente vai estar vendo isso aí. Meu Deus, né? Tá. E que bom, assim, que a ciência avança, né? Os estudos avançam para que a gente realmente, assim, consiga trazer uma qualidade de vida, O né? creme hormonal, uma disfunção muito ruim na menopausa, na pós-menopausa, é a questão da atrofia genital, né? Aquele ressecamento, a vagina vai ficando mais delgada, vai ficando mais fina, vai ficando com mais dificuldade, vai doendo mais. Então, assim, o relacionamento em casa, às vezes, ele vai ficando no segundo, terceiro, quarto plano, tá? Por desconforto. Então, por exemplo, na portadora de câncer, na pessoa que foi curada de câncer de mama, ela pode usar um creme hormonal. A ação hormonal do creme, ou um comprimido vaginal, ou uma cápsula vaginal, ela é meramente na superfície vaginal, entendeu? Então, especialmente nessas pacientes que não têm tumor hormônio dependente, elas podem usar com tranquilidade. Monitorada, evidentemente. E a pessoa não fica sofrendo também, né? Não fica sofrendo. Porque eu acho que a gente fala muito de menopausa, o povo tende a falar muito do calorão, disso, daquilo, mas também mexe muito com a estrutura do casal em si também, né? Se a pessoa não tiver se olhando, se observando, se cuidando, pode ser uma mudança totalmente abrupta que acontece ali e o casal fica sem entender, né? Isso aí, o declínio, ele começa ali aos 35, 40 e é progressivo, entendeu? Então chega uma hora que a gente tem que parar e repensar e buscar assistência. A montanha-russa sobe e de repente é só ladeira abaixo. Não estou dizendo que tem autodestruição. A gente precisa estabilizar a ladeira, a gente precisa diminuir a angulação da ladeira. Cara, entendeu? Eu tô aqui assim, gente, depois vai pro negativo. Não, a gente tem que mudar para chegar pelo menos, ficar no meio do caminho e vamos depois melhorar de novo, porque... E qual a importância de fazer a reposição hormonal? Os benefícios, entendeu? Quais são os benefícios? Vou citar alguns aqui. Benefícios ósseos, você tem menos risco de osteopenia, osteoporose, fraturas futuras. Benefício cardiovascular, você tem menos chance de infarto, de derrame, tá? Vou marcar minha consulta, que eu tô aqui assim, coçando a mesa. Então, você tem um benefício muscular, que você tem que agregar uma atividade física, uma musculação, um aeróbico, né? Enfim, os benefícios são muito grandes. Meu Deus. E aí a gente vai envelhecendo também com qualidade de vida, né? Isso aí. Você vai se preparando, na verdade, para os próximos anos que vão vir à frente. Então, como a Grazi falou, ela vai morrer, mas bem velhinha, né? Não, e existe igual aquela... homem, né?
E existe aquela questão, tipo assim, há 30 anos atrás era de um jeito. Então, assim, a medicina se atualiza, os médicos estão buscando atualizar. Eu acho que é uma profissão que a pessoa jamais para de estudar. Sempre se atualizando, sempre buscando mais informação e melhorando a sua mesma formação para receber o paciente. Então, assim, descobrindo essas vertentes novas, é óbvio que o médico vai estar ali e aplicando o melhor no paciente, aquilo que também encaixa no paciente. Parar para pensar assim, vamos falar de época de vovó. A vovó hoje está com 87, tadinha. Cito vovó em tudo, né? Imagina a vovó há 87 anos, assim, 87 não, há 67 anos atrás indo num ginecologista. O tratamento era a realidade era uma, entendeu? Então, assim, passou para perimenopausa, pela menopausa, de uma forma. Agora, hoje, a gente tem a informação e, assim, tudo a nosso favor. Então, se a gente tem aonde recorrer, por que não recorrer? Por que não fazer e envelhecer com qualidade? Porque, assim, todo mundo pensa em envelhecer, mas envelhecer com qualidade faz toda a diferença. Você conseguir andar na rua, você conseguir levar sua bolsinha, você conseguir não ter medo de cair, você envelhecer com segurança, sabe? E com saúde também, que é muito importante para ver seus filhos, netos, bisnetos e, assim, aqueles que Deus permitir que você veja na face da terra. Sim, tem uma pessoa da minha família, né, uma das mulheres que no momento que ela entrou na menopausa, ela sempre, hoje as pessoas olham para ela e falam que ela não tem a idade que ela tem, porque ela é bem conservada. Mas, assim, quando ela entrou na menopausa, acho que ela não foi notando a mudança que vinha com o tempo. Ela notou naquele momento ali que começou calor, isso e aquilo, os sintomas mais clássicos, né? Os mais aparentes, aqueles que todo mundo conta para todo mundo. E aí, de repente, começou uma situação no quadril. Ela descobriu que tinha eu esqueci qual o nome, que tinha algum problema no quadril, e aí começou a ter que fazer fisioterapia. Ela falou, Grazi, menopausa é só ladeira abaixo. O que aconteceu comigo? E eu fiquei assim, meu Deus. E o ponto é porque a mulher, com todo respeito, ela tem a mania de culpar algumas coisas, né, cara? Então, na juventude, a culpa tudo é do anticoncepcional. Tudo. Tem anticoncepcional, tem celulite anticoncepcional, não sei quem engordeia do anticoncepcional. Aí entrou na menopausa, a culpa é da menopausa, né? É assim, a gente entende, mas nós temos que dar qualidade de vida para elas. É verdade. Entendeu? E a máquina, se ela não se mexe, ela enferruja. Então, a gente precisa tratar bem do corpo que nós temos pra gente não enferrujar e envelhecer com qualidade. Isso. E lá atrás, no início, quando eu falava da mulher 40 a mais, porque, assim, uma coisa que eu venho observando, né? A gente vai ouvindo, vai lendo, vai ouvindo um podcast, uma conversa com alguém que é especialista, e você vai abrindo suas anteninhas, né? O seu leque vai abrindo. E, assim, eu já ouvia dizer que a mulher, depois dos 40, ela tem mais dificuldade, por exemplo, para perder peso, né? E eu fui notando isso na prática. Porque antes, se eu tivesse me alimentando... Hoje aqui eu tô abrindo exceção porque não tem como, né, gente? Mas se eu tivesse me alimentando antes, como eu tô me alimentando hoje, o tempo que eu estou, eu já teria perdido uns 15 quilos. Eu perdi 6. E 6 surrados quilos. Assim, realmente... Mas não é só a mulher, o homem também, né? O metabolismo diminui, enfim. O que você comia e gastava antigamente, que você emagrecia rápido, hoje, quando você come, você tem que dobrar o gasto, né? Então, você ficava meia hora na academia, você tem que ficar 1 hora. Então, só assim que você vai compensar, né? E, por exemplo, a terapia hormonal, o que ela faz? Quando a mulher é menopausa, né, ela tem uma tendência a acumular a gordura no abdômen. Então, ela não está engordando, a barriga que está crescendo, mas ela tá pegando a gordura da periferia do braço, da coxa, e está levando para o abdômen. Então, nossa, para que concentra lá? Para que eu concentra lá, também acho. Então, a terapia hormonal... Glúteos, pernas, outros lugares, coxa, né? Abdômen. Então, assim, a terapia hormonal, ela redistribui essa gordura. Então, ela não vai emagrecer, isso não é promessa de emagrecimento. Mas ela redistribui essa gordura visceral, entendeu? Isso melhora a qualidade e diminui o risco de doença cardiovascular, né? Caramba! Estamos pasmas. Estamos sem palavras. Sem palavras. Eu tô aqui assim, qual é o telefone do consultório, por gentileza, para eu poder deixar ali depois um pedidinho para uma consulta? Gente, outro número que eu lembrei agora, né, que eu falei que
não tem risco de câncer de mama, né? Não é oncogênico, né? Pelo contrário, se não tiver progesterona, diminui. Isso é um fato. Outro fato é o seguinte: a mulher, quando está acima dos... Quando menopausou, está 50 anos na idade média dela. Até os 50 anos, ela infarta, os homens infartam muito mais que as mulheres. Dos 50 para cima... Inverte? É igual. Ah, igual. Por quê? Por causa da falta do estrogênio. Ele é cardioprotetor. Entendeu? Nossa. Então, a mulher que fica preocupada que não vai tomar hormônio porque pode dar câncer de mama, ela tem que lembrar que fazendo a terapia, ela tem o risco de infartar diminuindo em 50%. Tá vendo? 50% é muita coisa. Meu Deus. Então, é muito mais fácil a pessoa ter um infarto do que eu ter um câncer de mama. Entendeu? E a proteção que ela ganha é muito grande. Sim. E a reposição hormonal? Eu sei que o Ítalo já levantou a última plaquinha ali para o nosso tempo, mas acho que eu não podia deixar de perguntar isso. A reposição hormonal, a gente pode começar a fazer quando começa a se notar os sinais ou só realmente quando encerra esse ciclo mesmo? Acabou a menstruação? Eu acho que vale a pena pontuar o que devagarinho vai acontecendo. Entendeu? Então, por exemplo, não é comum, mas às vezes os calores aparecem antes de você ter a falta de regular a menstruação. Entendeu? Ela, às vezes o ciclo está regular, mas ela já está faltando. Entendeu? Você tá com calor também? Minha cabeça parece um forno. Não, cabeça não, mas de vez em quando dá um suor. Outro, às vezes não tem um sintoma, já tem os atrasos menstruais. Então vamos começar a repor a progesterona, que a gente sabe que está faltando. Entendeu? Então é questão de pontuar o que vai acontecendo aos poucos. Isso. O melhor caminho, gente, é procurar um médico e prevenção sempre, né? Entender o que está acontecendo de verdade com você, né? Não, assim... Se cuidar. Mas é aí que tá. Eu tô aqui de boca aberta, porque assim, às vezes a gente acha o seguinte, né? A gente ouve muito disso. Eu vou no cardiologista para cuidar do coração. Eu vou no ginecologista para cuidar da parte que tem que ser cuidada no ginecologista. Eu vou ao dentista para cuidar no dente. Mas a gente tem que começar a entender que somos uma máquina interligada. Que tá tudo interligado. Olha só, o Dr. Cláudio está aqui falando que o progesterona, se você fizer a terapia correta, pode prevenir até o troço lá, o cardíaco, o ataque cardíaco. A gente está falando do troço cardíaco, é porque eu já posso pedir música no Fantástico. E quando você vê isso, você vê o seguinte: não é só pegar e olhar as taxas do coração, é olhar um corpo todo. É olhar todo, porque assim, é muito além. Eu lembro da Cíntia aqui falando que foi a ginecologista dela que descobriu o problema dela. Entendeu? Então, tipo assim, são profissionais que olham além, que não olham só aquilo que tem que ser olhado. Eu ia soltar o cara crachá, ainda bem que eu me contive e me segurei. Mas, entendeu? Então, assim, é melhorar a saúde num todo, né? Eu acho que essa é o que eu queria falar, né? Tipo, você vai no ginecologista, é óbvio que você vai querer ver a sua fertilidade, você vai querer ver se tá tudo em dia, se você tá com algum problema, se não... É óbvio, gente. Mas não é só isso, vai além, né, doutor? Vai além, entendeu? Além de ir além, o arsenal que a gente tem hoje de tratamento e recurso é muito grande. Coisa que a gente não tinha há 10, 15 anos atrás, entendeu? Então, um exemplo, uma coisa interessante. Eu acredito que deve ter muita gente que vai assistir e que vai se enquadrar no que eu vou falar agora. Quando você faz a reposição da menopausa, por exemplo, uma mulher que está na fase de transição menopausal e muitas vezes com medo de gestação, ela usa muito de Mirena. E o Mirena, como eu falei, ele é protetor do endométrio, da camada menstrual. Então, se a pessoa está usando Mirena, ela pode começar a fazer a reposição de estrogênio sem precisar repor a progesterona, porque o Mirena já é a progesterona. É menos uma coisa que já está lá com ela, entendeu? Então, são coisas novas, são coisas seguras, né? E você não tinha isso há um pouco tempo atrás. Isso é verdade. Caramba. Estou estarrecido. Pílulas. A pílula causa trombose, não sei o quê. As que contêm estrogênio. E as que não contêm estrogênio, que só tem progesterogênio, elas não são trombogênicas. Então, numa perimenopausa, ela não pode usar um estrogênio, mas pode usar uma pílula, uma contracepção a base de progesterona, entendeu? E
Ela já pode, e com isso ela pode começar a dar os sintomas. Isso não vai mascarar os sintomas dela na menopausa, tá? O uso de medicações só à base de progesterona. Então, é fácil o manuseio, entendeu? Tá tranquilo. Tem recurso. É um universo. Procure um ginecologista. Procure o Dr. Cláudia. Aí amanhã... Desculpa. Mil mensagens. Estou querendo pegar e fazer exames. Preciso ver se tá tudo certo. Acho que estou na perimenopausa. Não é, e assim, esses tempos atrás a gente tava conversando com uma amiga e ela... Não, eu tô muito ruim. Minha memória tá péssima. Calorzão que vem do nada. Esquecimento, cabelo caindo. Ó, não tem mais nada na cabeça. Aí, tipo, enrugada, pele seca, toda... Só, menopausa é isso, estraga a gente. É assim mesmo que ela falava, eu olhava pra cara dela e falava assim, gente, eu quero ficar na menopausa, não. Mas assim, sabendo que você pode suavizar o problema que vai chegar, poxa, é só saber tratar. Só saber tratar. É verdade. E assim, acho que diferente... Por mais que o corpo do homem também tenha essas questões, hoje em dia se fala muito da testosterona e tudo mais, né? Reposição de testo, né? Mas eu acho que a mulher era meio que uma caixinha ambulante de hormônios que ficam ali, né? A gente repara uma menina da menarca, como que muda, né? Vem mudando e depois você chega em outras idades e outras coisas. Sobre a reposição da testosterona, ela cientificamente ela só tem uma indicação na mulher, que é o desejo sexual hipoativo. Então, e nas doses usuais dentro do limite de normalidade dela, tá? Porque a gente vê hoje muita gente usando bomba, testosterona. Isso é um risco muito grande. Sim. Tá? A gente viu um jovem agora, pouco de 22 anos, que morreu com hipertrofia do miocárdio. Então, a bomba, ela hipertrofia o coração. E ele pode infartar por causa disso. E não é só homem, a mulher também, entendeu? Então, o risco é muito grande, entendeu? Então, deixa o alerta, né? Porque eu acho que a reposição de testosterona tem que ser muito bem... Não vale a pena esse alerta. É verdade. Não, até porque, assim, a gente está num mundo que a estética está em alta, né? Então, a gente também tem que pensar em ir para a estética, mas, assim, sem suor, sem ganho. Então, vai para uma academia, vamos para um processo mais lento, talvez, mas, assim, que vai te dar respostas que não vão te gerar mal no futuro, né? Sim. Até porque você injeta alguma coisa hoje, talvez hoje você não sinta nada, fique, desculpa o termo, gostosão, malhadão, bonitão, e no futuro o problema aparece, né? Sim. Porque é sempre depois. Né? E essa questão da mulher, foi bom o senhor comentar sobre esse ponto, porque hoje em dia realmente é algo que tem sido muito colocado, muito divulgado, né? Essa questão da testosterona na mulher, né? Eu lembro de Poliana, definição. Tem que estar com a testo lá em cima. Definição, porque a mulher não tem, então... Ela tem que estar com a testosterona. E aí, outra coisa, assim, dosar testosterona em mulher, ela não tem indicação, entendeu? Porque esses kits em laboratório, eu vou dosar minha testosterona, é kit de homem. E a mulher é micropartícula, então assim, é difícil detectar a realidade da mulher. Eu acho que a realidade, ela está na anamnese e no diagnóstico clínico, entendeu? De como está... E é multifatorial, né? A diminuição de libido, ele é multifatorial. É o relacionamento que às vezes não está bom, é o filho que está aborrecendo, são os filhos que saíram de casa, uma série de coisas. Preocupação financeira, preocupação com saúde, preocupação com o marido, preocupação com isso, com aquilo. E a mulher, ela é diferente do homem, né? Então... Se bobear, o libido nem existe, gente. Cuidado com isso, porque é o que o doutor falou, é mente, é financeiro, é tudo. E... É medicação que usa. Você tem medicações inibidoras, né, de libido, não? Que elas... diminui o próprio contraceptivo em algumas pessoas, elas têm diminuição de libido. Por quê? Porque ele vai no fígado, produz uma proteína, uma globulina que tem no fígado, que diminui a testosterona da mulher. Ela quer botar testosterona para dentro. Não é só ela parar de tomar um remédio ou fazer a troca. Geralmente a remédio de ação no sistema nervoso central, antidepressivos, calmantes. Ela fazendo a troca e ajustando, ela pode conseguir um sucesso nisso aí. Isso no período que eu estava com a depressão, né? No período que eu tive a fase depressiva,
que foi assim um período longo, é isso que eu ia falar agora. O ansiolítico, ele acabou com a minha vida. Só diversão. Só diversão. Não, acabou com isso. Acabou. O mundo ficou cinza. O parquinho não existia. Eu ia falar, acabou com o parquinho. Acabou com o parquinho. O parquinho não existia. Porque, sim, mexe completamente nisso. Depois do período de se acostumar com o remédio e acertar a dosagem, aí as coisas vão mudando e vão tudo se transformando. Mas, assim, até você chegar e entender que é o remédio, nossa, você se sente muito mal. Muito, muito mal. Porque você pensa assim, meu Deus, o que existe de errado em mim? E não são vários fatores, né? Por isso que eu falava que a mulher é essa caixinha de hormônios, é multidisciplinar. Né? Então, assim, quando eu consigo identificar que o problema é uma medicação, por exemplo, eu não me sinto à vontade para trocar a medicação dela, né? Eu dou a minha sugestão, ela vai no médico dela, no neurologista, no psiquiatra, no clínico que ela esteja indo, e peço para ele fazer o desmame de um e o ingresso do outro, que eu acho que é bom. Tá. E é muito válido falar isso. Gente, nosso café rendeu. Vai sair daqui que é para uma consulta ginecológica. Já estamos as duas aqui na fila. É verdade. Gente, a caminho do consultório. E é muito sério isso, assim, porque a gente foi falar de menopausa, perimenopausa, mas olha só como é que a gente adentrou em coisas mais profundas de uma mulher e da saúde feminina. Então, assim, não demole, não vacile consigo, sabe? Você cuida de todo mundo. Para no espelho e pensa o seguinte: quem vai cuidar de você se você ficar doente? Você precisa estar bem para poder cuidar do próximo. Você precisa estar disposta. Não é disponível, é disposta. Porque existe uma diferença de você fazer por obrigação e empurrando, e você fazer com vontade, com aquela... Desculpa a palavra, mas vou ter que usar ela porque foi o que me veio na cabeça. Com aquele tesão, sabe? Então, assim... O cuidado do corpo é muito importante agora. Então, assim... Cara, vai no médico, procura ajuda, procura um médico que faça um check-up geral e veja que você tem jeito. Porque às vezes o que está faltando é um hormôniozinho. Às vezes o que está faltando é um remedinho. Às vezes o que está faltando é uma direção certa para você caminhar da forma correta para um futuro bom. Isso aí. Depois disso tudo, a gente só tem a agradecer, né, Diva? Eu tô aqui pensando, meu Deus do céu. Tem tanta coisa na minha cabeça batendo que eu tô assim, meu Deus. Daria acho que mais uns 5 cafés aqui, só pra gente conversar sobre tudo, né? A saúde feminina, ela é vasta, ela é rica, né? E eu acho que é legal a gente conversar sobre essas novidades, né? Coisas que são paradigmas que a gente tem que quebrar, né? Sim. E já deixa até quase que um outro assunto para uma futura, por exemplo... A mulher detesta fazer preventivo, né? Hoje tem tanta novidade no preventivo que vale a pena a gente comentar um dia só para isso. Que legal. Eu tava aqui e tava pensando, por exemplo, até uma coisa que assim, as mulheres sofrem muito porque também lida com a estética. É o câncer de mama. Assim, o autocuidado, o zelo, essas coisas todas que as pessoas... A gente pode tratar com antecedência, a gente pode cuidar também. Então, assim, é mais um assunto para ser falado, porque ainda tem aquele tabu, sabe? A gente teve uma amiga que passou por isso e, nossa, dela foi uma vitória tão grande que nós vencemos junto com ela. Só que até acharem o problema dela lá no fundo, ela penou. Então, assim, as mulheres tentem entender isso. Vocês não estão sozinhas, nós não estamos sozinhas. Nós temos pessoas que estão se preparando e se formando cada vez mais para cuidar desse corpo, né? De todos os corpos femininos. Eu fui muito individualista, perdoe-me. Dr. Cláudio, muito, muito, muito obrigado pelo esse bate-papo. Com certeza vai ter o 2, o 3, o 10, quantas vezes for necessário, porque a gente tem que ser porta-voz para as mulheres e mostrar, olha, gente, tem caminho, tem solução. Não é tão esse filme de terror que vocês estão falando, sabe? Não é tão macabro. Não é tão macabro. Não é um Sexta-feira 13. Não, pelo amor de Deus. Tem como ser mais suave. Então, vamos fazer ser mais suave. E informação salva, gente. Informação salva. Então, muito obrigado por vir aqui partilhar essa informação conosco. Eu que agradeço, né? Dizer que a medicina está sempre... Muda. O que eu estou falando hoje, às vezes, daqui a uma semana não é mais nada, é outra coisa. Então, é importante o cuidado, né? E não deixar de ir no médico,
pontuar suas necessidades. O ginecologista acho que tem que ir sempre, é o cardiologista, entendeu? Então, assim, um clínico, essas são especialidades que você tem que estar junto, entendeu? E, mais uma vez, quer dizer, quero agradecer aqui a vocês, Ariane e Grazi. Foi um bate-papo excelente, eu gostei muito. E se tiver aquelas perguntinhas no final do vídeo, vamos fazendo aí, que a gente, quem sabe, numa vez só para responder e tirar as dúvidas. Ótimo. Mande as suas perguntas que a gente encaminha para o doutor e o Tá doutor com responde. dúvida? Pergunta que a gente já solta direto pro doutor. Isso daí. Perfeito. Gente, beijão, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchauzinho, tchauzinho.